Ao longo dessa semana, nós estudamos aqui muitos temas importantes e benéficos para o nosso crescimento espiritual. O autor da lição, no estudo adicional da sexta-feira, vai falar sobre Deus como agente da revelação. E é interessante que para essa revelação de Deus, para esses pensamentos e ideias que Deus tinha em mente chegar até nós, Deus usou a figura do profeta. O profeta, inspirado por Deus, traduziu, na nossa linguagem. Então a Bíblia é essa mistura do divino, Deus revelando, e o profeta, esse lado humano, ele transmitindo o texto sagrado para cada um de nós. É interessante que nesse processo o Espírito Santo esteve nos bastidores, conduzindo todo esse processo. Tanto o processo de transmissão, quanto também o processo de cópia e o processo de composição da palavra de Deus. Vale ressaltar que o autor da lição, na parte da sexta-feira, fala também que todos nós somos frutos das mãos desse Deus Criador. E a gente viu isso ao longo da semana através do verbo bará, de um Deus que criou o ser humano. E é interessante porque, assim, fazendo um resumo, você viu claramente que hoje ainda existe 1,5 bilhões de pessoas que não têm acesso à Bíblia em sua própria língua materna. Então você percebe ainda que muitos avanços precisam ser dados. E aí você viu também a importância, para que a Bíblia serve. Você viu que a Bíblia ela é benéfica para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos educar e para aperfeiçoar o homem a toda boa obra. Na parte do domingo a gente aprendeu um pouquinho sobre a compreensão das Sagradas Escrituras. E falando nisso, tem palavras que elas são tão ricas em significados, como a gente viu na lição da segunda, que é difícil traduzir essa palavra tão rica em significado em uma única palavra para um outro idioma. E aí foi nesse dia que a gente estudamos as duas palavras, Hesed, significando misericórdia, e Shalom, significando paz. Depois disso, nós estudamos um pouquinho sobre as repetições. Eu já mencionei aqui para você que Deus criou. Gênesis 1, 27, E aí foi nesse dia que a gente estudamos que no Salmo 136, por 26 vezes o autor repete a mesma ideia, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Caminhando mais para o final da semana, na quarta-feira nós estudamos sobre o texto e o contexto, a importância de você estudar a Bíblia, tendo em vista esse contexto imediato e o contexto mais amplo de todas as Sagradas Escrituras. Então, os temas eles são dados num contexto. E aí surgiu a lição da quinta-feira falando sobre os livros. E aí a gente viu um pouquinho mais sobre os gêneros literários da Bíblia. E aí a gente viu o Pentateuco, que tem a autoria de Moisés. A gente viu o gênero profético, que são os livros do Apocalipse. A gente viu os gêneros sapienciais, que são as músicas hebraicas e a poesia hebraica, os evangelhos, as cartas de Paulo. E aí a gente chega no final dessa semana louvando a Deus porque Ele tem conduzido a nossa vida para uma compreensão mais ampla da palavra de Deus. Então cada dia é importante a gente se ater aos conhecimentos preciosos desse tesouro valioso, porque são eles quem firmam os nossos passos e aumenta a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Que Deus possa ter entrado aí na sua casa, entrado no seu coração, e que através desses ensinos, através dessas informações preciosas, a sua vida esses ensinamentos possam ter chegado à sua vida como informação, mas também, acima de tudo, como transformação. Porque a Bíblia tem essas duas características, ela nos informa e ela também transforma a nossa vida. Vamos orar ao Senhor? E desde já eu queria fazer o convite para você estar conosco na próxima semana, que também será maravilhoso os temas que nós iremos estudar aqui. Oremos. Querido e amorável Deus, muito obrigado, Senhor, porque ao longo dessa semana aprendemos lições tão preciosas desse Teu sagrado livro, Jesus. Que possamos ser como os bereanos, homens que se dedicavam cada dia a se aprofundar, a examinar as Suas verdades. Tudo isso nós te pedimos e oramos em Teu nome, Jesus. Amém.